Os democratas norte-americanos garantem ter votos suficientes para aprovar a destituição de Donald Trump na Câmara dos Representantes. Mas falta depois o Senado. Euronews Noite, bem-vindo. Dia D no processo de destituição para Donald Trump. Democratas estão bem posicionados para vencer a votação na Câmara dos Representantes. Prémio Sakharov atribuído ao ativista uigur Ilham Tohti. Filha recebeu o prémio sem saber se o pai está vivo na China. E a China já celebra os 20 anos da região administrativa especial de Macau, uma data que marca o fim do Império Português. Donald Trump deverá assistir esta madrugada à Câmara dos Representantes a aprovar a sua destituição como Presidente dos Estados Unidos. O debate decorre na Câmara Baixa do Congresso, controlada pelos democratas. Em causa estão as alegadas pressões ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Dia histórico na política dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes iniciou quarta-feira a votação das acusações a Donald Trump de abuso de poder e obstrução ao Congresso que podem levar à destituição do presidente. A maioria democrata nesta Câmara deve ganhar a votação. Será a terceira vez na história do país que um presidente vê o processo de destituição chegar à fase de julgamento no Senado, após Andrew Johnson e Bill Clinton. Se não agirmos agora, estaremos a abandonar o nosso dever. É trágico que as ações imprudentes do Presidente tornem necessária a destituição. Ele não nos deu escolha. O que estamos a discutir hoje é o facto comprovado de que o Presidente violou a Constituição. É um facto que o Presidente é uma ameaça contínua à nossa segurança nacional e à integridade das nossas eleições, a base da nossa democracia. Este processo surge na sequência das alegadas pressões sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os artigos diante de nós são baseados em informações muito limitadas. São suportados por boatos, reportagens e outras alegações não comprovadas. Assentam num relatório escrito por um membro do Congresso que se recusou a responder a perguntas. E não acredito que as alegações que estão sujeitas à interpretação cheguem ao nível de uma ofensa merecedora de destituição. Muito crítico de todo o processo, Donald Trump manteve a rotina diária e reuniu-se com o staff mais próximo na Casa Branca, antes de atacar os democratas no Twitter. Na conta pessoal nesta rede social, o presidente americano reiterou a inocência e considerou este impeachment uma coisa terrível. Trump disse ainda que mais nenhum presidente deveria passar por um processo semelhante. Se os votos devem seguir durante a noite as linhas partidárias entre democratas e republicanos, nas ruas o sentimento é em tudo igual. Uma América partida ao meio entre a base de apoio popular de Donald Trump e aqueles que querem um ponto final na administração e que entendem que ninguém, nem mesmo o presidente, está acima da lei. A União Europeia aprovou as cotas de pesca para o próximo ano. Um acordo forjado pelos ministros do setor, de imediato condenado pelas organizações ambientais que acusam a UE de não respeitar o seu próprio prazo para implementar cotas sustentáveis. Os ministros europeus das pescas chegaram a um acordo sobre as cotas a aplicar no próximo ano. O acordo, contudo, foi imediatamente denunciado por organizações de defesa do meio ambiente. As negociações foram difíceis e foi só às 6 horas da manhã desta quarta-feira que os resultados foram anunciados. Para os responsáveis europeus, trata-se de um acordo equilibrado que reconcilia a sustentabilidade tanto socioeconómica como ambiental. Precisamos de um compromisso entre sustentabilidade geral e sustentabilidade das comunidades que dependem da indústria pescatória. Penso que conseguimos um bom equilíbrio. Fizemos grandes progressos na manutenção das reservas em níveis sustentáveis. O acordo abarca o Atlântico e o Mar do Norte. Foram aprovadas reduções para algumas espécies como o bacalhau e o camarão, com aumentos para outras, como o carapau e a sarda. Na globalidade, Portugal obteve um aumento significativo de cerca de 17% nas suas cotas. Os grupos ambientalistas acusam a União Europeia de não respeitar o seu próprio prazo de 2020 para definir cotas sustentáveis, tal como os cientistas recomendam. Estamos obviamente muito desapontados com os ministros europeus das pescas. Não só continuam a pescar em excesso, como não cumpriram o prazo legal de 2020. Estão a perder uma oportunidade de ouro para tomarem medidas decisivas contra as alterações climáticas, medidas que o Conselho Europeu diz que quer tomar.
Os ambientalistas acusam os países europeus de colocarem os interesses económicos de curto prazo acima do meio ambiente, o que significa a continuação da sobreexploração. Para Portugal, a notícia foi boa, já que houve um aumento significativo nas quotas, apesar de insuficiente. Se os armadores portugueses vão poder pescar mais carpau e sarda, por exemplo, vão sofrer uma forte restrição na pesca do bacalhau do Atlântico Noroeste. Os armadores portugueses estão globalmente satisfeitos com as cotas de pesca para 2020, negociadas no Conselho de Ministros da Agricultura e Pesca da União Europeia, em Bruxelas. Portugal obteve um aumento significativo de cerca de 17% nas suas cotas em relação a 2019, que se deve essencialmente à subida de 24% no carapau pescado na costa ocidental ibérica e ao forte incremento de 41% na sarda do Atlântico Norte. Aumentos positivos na opinião da Associação dos Armadores das Pescas Industriais, que frisou, no entanto, que as quantidades são ainda insuficientes para as necessidades do país, apesar de representarem uma prova da melhoria do estado dos estoques. A ADAPI lamentou descidas significativas noutras espécies, como a pescada ou o bacalhau do Atlântico Noroeste, que sofreu uma redução de 51%. O ministro português do Mar, Serrão Santos, salientou, no entanto, que a pesca deve adequar-se à sustentabilidade das espécies, recomendando que os operadores procurem alternativas, nomeadamente para o bacalhau. A Euronews foi ao encontro de um grupo de migrantes africanos que ocupa uma escola abandonada em França, à espera de um parecer favorável aos pedidos de asilo. Esta semana, António Guterres apelou no primeiro Fórum Mundial sobre os Refugiados à comunidade internacional para assumir responsabilidades de forma coletiva. Para conhecer de perto a realidade dos que fogem da pobreza e conflitos à procura do sonho europeu, a Euronews visitou uma escola abandonada em pleno centro de Lyon, em França, que está atualmente ocupada por 450 migrantes africanos ameaçados de expulsão, enquanto esperam os resultados dos seus pedidos de asilo. Ebrahim é um deles. Desde a Gâmbia, onde nasceu, enfrentou um duro périplo para chegar finalmente aqui. Durmo aqui, mas não me sinto bem. Estão aqui muitas pessoas, dormimos com muitas pessoas diferentes. Alguns estão doentes, outros não, mas podem transmitir uns aos outros. França sofre de uma grande falta de alojamentos sociais. Quando não é possível providenciar um abrigo, o Estado oferece um pequeno subsídio diário aos requerentes de asilo. Aqui em França tratam bem os migrantes, dão-lhes 450 euros por mês, por isso podemos comprar algumas coisas, comer e vestir-nos, apesar de não termos casa. As condições nesta escola que ocupam são precárias. Existem apenas 9 casas de banho e algumas delas não funcionam corretamente. Sem autorização para trabalhar, muitos passam o tempo na esperança de obter papéis. Quando trouxer a minha família, quando me derem documentos, vou trabalhar arduamente. Não é o governo que vai alimentar a minha família, ajudar os meus filhos. Eu vou trabalhar. A França ultrapassou recentemente a Alemanha como destino número 1 para os requerentes de asilo e espera-se que este ano bata um novo recorde no número de pedidos recebidos. Dos 123 mil pedidos efetuados em 2018, apenas um quarto recebeu um parecer favorável, uma proporção em queda em relação a 2016. O Banco de Inglaterra é o primeiro grande banco central do mundo a realizar testes de stress climático. Considera que as alterações climáticas representam um risco para a estabilidade do sistema financeiro do Reino Unido e quer avançar com um teste de stress climático já em 2021. É uma proposta do Banco de Inglaterra, testes de stress climático. Os principais bancos e seguradoras do Reino Unido devem submeter-se a um teste em 2021 para quantificar o possível impacto financeiro das alterações climáticas nos negócios. Pretende avaliar as consequências da crise climática nos preços dos ativos e nos modelos de negócios em 3 cenários. Num cenário de ação rápida, de ação tardia ou de completa inação para cumprir os objetivos globais em relação ao clima. O Banco de Inglaterra comunica que, para garantir que as empresas estão preparadas, vai verificar se estão a gerir os riscos de forma adequada. Os riscos físicos surgem do aumento da gravidade e da frequência de certos eventos climáticos e meteorológicos. Os riscos de transição surgem dos ajustes em direção a uma economia neutra em carbono. O Banco de Inglaterra considera que as alterações climáticas representam um risco para a estabilidade do sistema financeiro do Reino Unido
e já incluiu um elemento de risco climático nos testes de stress deste ano em relação às seguradoras. Os resultados vão ser encarados como um projeto piloto para o teste de 2021. Professor de Economia e ativista dos direitos da minoria uigur na China, Ilham Tohti foi distinguido pelo Parlamento Europeu com o Prémio Sakharov de Liberdade de Consciência, mas foi a filha que se deslocou a Estrasburgo para receber o prémio em nome do pai, atualmente a cumprir uma pena de prisão perpétua na China. O Parlamento Europeu atribuiu esta quarta-feira o Prémio Sakharov a Ilham Tohti, um ativista uigur que se encontra detido na China. O prémio foi recebido pela filha Jiwar Ilham, que não sabe mesmo se o pai está vivo. A última vez que a família teve notícias dele foi em 2017. Professor de Economia, Tohti é um ativista dos direitos humanos e durante mais de 2 décadas defendeu os direitos da minoria uigur na China. Por causa do seu ativismo, Ilham Tohti foi condenado em setembro de 2014 a uma pena de prisão perpétua. O Parlamento Europeu referiu que os uigures têm sofrido nos últimos anos uma repressão sem paralelo na China por causa da sua identidade étnica e das suas crenças religiosas únicas. O presidente chinês Xi Jinping já chegou a Macau, onde na sexta-feira preside às celebrações do 20º aniversário da passagem da administração portuguesa do território para a China. Antes da data que marca o fim do Império Colonial Português, já decorrem alguns eventos comemorativos. Macau prepara-se para comemorar ao mais alto nível os 20 anos da transferência de poderes de Portugal para a China. Para Pequim, foi o regresso do território à pátria. Em tempos de plena convulsão no vizinho Hong Kong, o presidente chinês tenta puxar o holofote para Macau, apresentando-o como caso de sucesso. Macau tem sido, especialmente ao longo dos últimos meses, apresentado como um exemplo claro de que, do princípio um país, 2 sistemas e da viabilidade do princípio um país, 2 sistemas. E isto tem sido flagrante em todas as declarações que têm surgido ao mais alto nível. A visita do presidente Xi Jinping representa precisamente o culminar desse discurso. O presidente Xi Jinping irá apresentar um projeto de transformação de Macau de uma cidade basicamente turística num centro financeiro internacional e, portanto, isto é quase visto como um prémio que está a ser entregue em Macau, porque as coisas aqui parecem ter funcionado, pelo menos na avaliação que é feita pelo governo central chinês. 6 jornalistas de Hong Kong foram impedidos de entrar em Macau, a mesma coisa com elementos do movimento pró-democracia. A segurança foi apertada em todas as fronteiras. Há uma operação de segurança que está a ser desenvolvida, por um lado, na ponte que liga Hong Kong a Macau e a Zhuhai, e outra operação de segurança que é realizada nos terminais marítimos. Muitas ligações também com Hong Kong são feitas de barco e, portanto, uma operação de segurança que é realizada nos terminais marítimos, onde aí sim a polícia de imigração de Macau decide quem entra e quem não entra em Macau. O sinal de partida para as comemorações foi dado esta quarta-feira. O presidente português enviou uma mensagem ao homólogo chinês. Marcelo Rebelo de Sousa disse estar certo que Macau vai continuar a ser um exemplo da convivência singular entre Portugal e a China. E é tudo por hoje. Obrigado por estar connosco.